Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje é um dia especial de nossa casa, que comemoram 116 anos de funcionamento desde 1910. Faremos uma homenagem aos fundadores da casa, aos trabalhadores desses 116 anos aqui, que serão homenageados pela manutenção de nossa casa. E teremos a presença também dos ex-presidentes que aqui compareceram. Então, nós vamos ter uma sessão especial, nós vamos passar um vídeo aqui em seguida, que é a homenagem, basicamente, para os fundadores da casa. Não teremos a palestra pública tradicional, e sim a fala dos ex-presidentes e de convidados que aqui comparecerem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, guia, modelo, a equipe espiritual de nossa casa, comandada por Maurício, e todos aqueles que aqui já trabalharam, se encontram presentes também em nossa casa hoje, com inúmeros trabalhadores que aqui comparecem. Então, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Vamos assistir, então, ao vídeo. Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo, 116 anos. 20 de janeiro de 1910. Enquanto o século XX dava seus primeiros passos em uma modesta instalação na rua Arcipreste Paiva, nascia um farol de luz para a ilha de Santa Catarina. Hoje, a primeira União Regional Espírita celebra uma trajetória de fé e coragem. Os 116 anos do Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo. Terceira Casa Espírita, fundada em nosso estado, o Amor e Humildade é fruto da união de pioneiros, como Basílio Ferrari, Dona Pepa e o desembargador Vasco de Albuquerque Gama. Homens e mulheres que, movidos pela caridade, transformaram a curiosidade das mesas girantes em um compromisso sério com o estudo da doutrina. Mesmo diante dos desafios da época, esses vanguardeiros não recuaram. Sua força vinha da postura moral e da fé inabalável no Evangelho de Jesus. Mais do que uma casa de oração, o amor e humildade é um solo fértil de fraternidade. Aqui, o trabalho é movido pelo voluntariado puro. De segunda a sábado, as portas se abrem para o atendimento fraterno, o passe que equilibra e as palestras que consolam. Do estudo sistematizado da doutrina à evangelização da infância e juventude, cada atividade é livre, mantendo viva a máxima: dai de graça o que de graça recebestes. A importância do amor e humildade transborda suas paredes. Foi aqui, em 1945, sob o empenho de Oswaldo Ferreira de Melo, que nasceu a nossa Federação Espírita Catarinense, um legado de unificação que fortaleceu todo o movimento espírita em nosso estado. 116 anos depois, o Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo, continua sendo um porto seguro de amor e renovação espiritual. Parabéns a todos os trabalhadores e frequentadores
que mantém acesa essa chama de luz e esperança no coração de Florianópolis. Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo. 116 anos de fidelidade a Jesus e Kardec. Bem, irmãos, então vamos começar a nossa cerimônia de homenagem ao Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Se tiver algum representante de casa espírita, por favor, pode tomar assento aqui à frente. Então nós vamos convidar para a sua palavra, para a sua saudação, os ex-presidentes da casa que aqui comparecem. Comecemos aí com Edelso Brechá Pereira. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. O Centro Espírita tem a finalidade de propagar a doutrina que traz, que promove o ser humano, que o eleva. É assim que é esse trabalho glorioso. Emmanuel escreve no Reformador, em janeiro de 1951, o seguinte, sobre a casa espírita: quando se abrem as portas de um templo espírita, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro da fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem caminhar, sem perceber, para uma vida melhor. Então, mesmo com o contato com a doutrina espírita, as pessoas, mesmo que não desejem, elas se melhoram. Porque a casa espírita é um núcleo de oração, de trabalho, de fraternidade, e que deve acolher, que deve abraçar, desde a criancinha mais tenra até o idoso. E para isso ele tem que se revestir das características de uma oficina de trabalho, de um hospital, de um lar, de um educandário e de um templo. Em 1890, a amada esposa de Allan Kardec, Amélie Gabriele, lançava o livro Obras Póstumas. Apenas 20 anos depois, aqui no Brasil, em Florianópolis, iniciava o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, essa jornada belíssima. E nós, para não alongarmos muito, só podemos deixar aqui registrado um agradecimento especial a todos os trabalhadores, desde aqueles que começaram as atividades acreditando naquilo que estavam investindo, porque na época era difícil, o combate ao espiritismo era muito grande. Agradecer a todos esses trabalhadores para que essa casa cumprisse essa função, como foi falado aqui, e que nos alegra imensamente fazer parte de tudo isso. Meus irmãos, nós queremos agradecer tanto aos trabalhadores encarnados como aos desencarnados, porque aqui são duas equipes de trabalho. Tantos já passaram por aqui pelo mundo físico e já retornaram ao mundo espiritual, como muitos da equipe espiritual também já seguiram para outras jornadas. Mas é o grupo que opera
Nós temos um querido trabalhador da nossa casa que agora está na pátria espiritual, Valmir Tolentino dos Santos, que citava Nelito, que era um outro trabalhador fundador da CERT, que dizia assim: um só nada faz, é o grupo que opera. Então, muito obrigado a todos esses trabalhadores, muito obrigado a Jesus que oportunizou tudo isso. E que venham mais 116 anos, que assim seja. Obrigado, Edelso. Nós convidamos agora nosso irmão Gerson Tavares para dar a sua mensagem. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, muita paz a todos nós. Às margens do mar da Galileia, que também era chamado Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, o apóstolo Pedro, junto com os apóstolos Tiago e João, tendo recebido de admiradores do movimento nascente, o cristianismo, um trato de terra, Pedro liderou a construção, a edificação no centro desta área, um módulo central, para ali desenvolver, através das suas falas, a sua oratória, as recordações nimbadas das mensagens constantes daqueles dias inesquecíveis da presença de Jesus na Terra. Ao longo do tempo, este núcleo foi acolhendo várias pessoas de diversos lugares, crianças, idosos. Crianças eram abandonadas às portas, idosos, mas também pessoas desvalidas, necessitando de socorro material, assistencial, outros obsediados, outros mais pedindo alimento, enfim, conforme as necessidades se manifestaram, eles sentiram a necessidade de construírem módulos em torno do pavilhão central. Módulos para atender a todas as necessidades, da criança ao idoso, do faminto ao enfermo. Joana de Ângeles, espírito, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, conta que de um olhar, uma visão aérea, dava a impressão que era um homem com os braços estendidos, a cabeça, o pavilhão central, onde as palestras eram feitas, e em torno do pavilhão central, os módulos, que seriam os braços estendidos no socorro à sociedade. O tempo passou e nos encontramos aqui, neste momento, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Aquele núcleo fundado por Pedro era denominado de a Igreja do Caminho. Igreja significa reunião de pessoas, ou Casa do Caminho. E o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo é a casa de nosso caminho. Em nosso caminho, em nossa atual existência, conforme as necessidades e os interesses, encontramos na casa espírita. Para aqueles que padecem das necessidades materiais, a assistência fraternal. Para aqueles que precisam de uma orientação, um consolo, o atendimento fraterno através do diálogo. Para os que necessitam atender às necessidades da alma, exatamente porque padecem
de algum transtorno de natureza psíquica, encontramos o acolhimento para as tarefas de desobsessão. Para quem busca aprofundar o conhecimento espírita, os grupos de estudos, as palestras, para renovar as energias psíquicas, o ambiente é favorável à fluidoterapia, que denominamos como os passes. Enfim, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo é a casa que está em nosso caminho para atender a todas as necessidades e interesses. Por isso, ao longo desses 116 anos, somos extremamente gratos àqueles homens e mulheres corajosos, podemos assim dizer, porque aquele cenário, o contexto de início do século XX, havia, como em certa medida ainda hoje, os preconceitos, a ignorância, de tal modo que somente mulheres e homens corajosos enfrentavam aquele statu quo para, então, edificar, manter as atividades, nada obstante as agressões que partiam da ignorância, a ponto de encontrarmos, segundo registros, discursos feitos nas regiões centrais contra a casa espírita, que era uma grande ameaça. O primeiro centro espírita de Florianópolis, o terceiro do estado, o primeiro em São Francisco do Sul, o segundo em Laguna, porque eram cidades portuárias, favorecia muito naquele cenário. E a nossa casa espírita, a terceira do estado, de tal modo que hoje nos atende no nosso caminho, e aqueles espíritos que se encontram aturdidos no mundo espiritual, ainda confusos, surpresos diante da realidade da imortalidade que ignoravam, hoje recebem acolhimento através das reuniões mediúnicas. Para aqueles que empreendem a vindita, a vingança, contra aqueles que elegem como seus inimigos pelas obsessões, o atendimento, o socorro espiritual nas reuniões mediúnicas especializadas para o serviço de desobsessão. Para os espíritos amigos, benfeitores, lúcidos, equipados de conhecimento e de maturidade espiritual, as orientações, as mensagens proveitosas, enfim, para onde olhamos e conforme as necessidades, temos o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo com as portas abertas para atender a todos nós, a fim de que a doutrina espírita cumpra com o seu papel nesse momento histórico planetário, que é o de trazer Jesus de volta, Jesus descrucificado, para, na plenitude da sua sabedoria e do seu amor, mantermos-nos vinculados ao seu ministério de amor que se manifesta em nossos gestos simples de fraternidade, solidariedade, caridade. E a caridade é o próprio amor em ação. Por isso, Ave, Ave Cristo, Ave Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que nos acolhe e nos acolherá nas duas dimensões da vida, cantando o hino da esperança, a canção da imortalidade, vinculando-nos ao Evangelho com profundidade e transcendência. Então, a doutrina espírita, que nos chega à mente e ao coração, nos preenche a alma, nos é oferecida por esta casa abençoada. E nós nos felicitamos com isso,
por aqui estarmos, comemorarmos esse instante e nos colocarmos apostos de plantão sempre em serviço para que o trabalho siga, distribuindo o conhecimento espírita, atraindo aqueles que se afinarem com a mensagem autenticamente cristã, felicitando a todos nós. Por isso, sigamos adiante com alegria e disposição de aprendermos um tanto mais, porque aprendendo mais, sabemos mais, sabendo mais, vivemos melhor. Muito obrigado, muita paz. Obrigado, Gerson, pelas suas palavras, pela sua homenagem a esta casa, lembrando a Casa do Caminho, que é o modelo de um centro espírita. Convidamos agora nosso irmão Ogê Francisco, ex-presidente também da casa, para a sua fala. Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz. Ontem, data do aniversário da nossa casa, eu passei em revista todas as atividades que esta casa exerce e já exerceu. E me fez lembrar o trabalho de homeopatia. Começou lá o Oswaldo Melo, né? Nosso querido Oswaldo Melo. Mas teve pessoas, outras, que seguiram este ensinamento dele, fazendo esta mesma atividade. Florianópolis era uma cidade, antigamente e hoje ainda, muito carente de médicos e medicamentos. E as pessoas vinham ao centro espírita para buscar uma cura, receber um remédio. E aqui recebiam um remédio, a homeopatia. Havia aqui espíritos médicos, né, que, através de trabalhadores, e eu queria destacar uma trabalhadora, a Dona Maria Lourdes da Silva, querida, tão querida de nossas almas, que trabalhava nesta casa, que pouco frequentava a tribuna. E nas quinta-feiras, me lembro, ela fazia a oração a Bezerra de Menezes como ninguém. Fazia de uma forma, até ela dizia assim, eu nunca esqueci, às vezes pessoas vêm aqui e esquecem, eu irradio, mas as pessoas esquecem de fazer a oração a Bezerra de Menezes, da forma que a gente faz. Bom, Maria de Lourdes era uma grande trabalhadora. Ela trabalhava às segunda-feiras num trabalho de desobsessão. Quando a gente citava assim, desobsessão, ela dizia assim, não, equilíbrio psíquico, dizia ela, utilizando já uma modernidade do tratamento. Mas ela atendia na sala ali, onde hoje está a livraria, ela atendia ali homeopatia. Do lado esquerdo nosso era a sala do passe, ambos com abertura para cá. Em certa ocasião, eu estava aqui de manhã, porque eu trabalhava na Celeste, e ficava aqui tomando um passe, e olhando, observando as pessoas, ouvindo aqui as pessoas que faziam leitura. Eu estava sentado lá no fundo. Ela olhou para mim, abriu a porta, olhou para mim e disse assim, o que tu fazes aqui? Não, estou aqui porque eu gosto muito dessa casa, e já tínhamos um contato muito grande, né? Até porque fazíamos um trabalho na mesma sala. E ela assim, entra aqui que eu estou precisando de ti, um trabalho que eu faço. Eu entrei e fiquei aguardando o que poderia fazer. Aí eu comecei a reparar, as pessoas entravam ali, chateadas, tristes, algumas lágrimas às vezes trazendo no rosto, e sentavam à frente dela e dizia assim, ela dizia, o que é que tu está precisando? O que é que tu estás sentindo? E a pessoa logo dizia, eu estou com um problema aqui no peito, uma dor no peito, eu não ando dormindo direito. Ela, calma, fica quietinha aí, botava a mão, lembramos do Chico, botava a mão assim e escrevia. Ficava escrevendo e eu observando tudo. Coisa linda. Aí ela terminava e dizia assim para a pessoa, você trouxe a garrafinha com água? E o vidrinho podia vir vazio, mas a garrafa tinha que vir cheia d'água, porque nós tínhamos um filtro de barro
aqueles antigos que tem vela, e que fazia a filtração da água, e não era suficiente para atender todo mundo, todas as pessoas que ali acorriam esse trabalho. Ela me chamou e disse assim, aqui está o vidrinho que ela trouxe, vazio, e aí embaixo ela botava a receita. A primeira receita que eu peguei, eu olhei, eu não entendi nada, porque era letra de médico. Letra de médico. Sim, era o médico que estava ali. Aí ela estava psicografando a mensagem que o médico estava dando. Eu olhei ali, mas olhando a prateleira, que era constituída de diversos volumes, né, de medicamento, doação sempre recebíamos, né? E ali tinha uns vidrinhos pequenos, nós, em conta-gota, botavam no copinho, ou ali no vidrinho. E assim foi. Aí, depois, no intervalo, eu disse, mas, Dona Maria, eu tenho muita dificuldade de ler aqui. Ela assim, olha a primeira letra ali, que é o medicamento, e está por ordem alfabética. E aqui é do coração, ali é para doenças, né, citava. Aí eu fui me familiarizando com esse atendimento. E fiquei me enchendo assim de ânimo, apesar de que não tinha nada de condição para estar ali, só como um ajudante. Aí eu comecei a reparar a Dona Maria. Aí uma pessoa foi atendida, olhou para a Dona Maria e disse assim, eu estou precisando de tanto de alimento lá em casa, não tenho. E estou com uma dificuldade muito grande. E ela já conhecia as pessoas, porque Florianópolis nós conhecíamos assim, as pessoas que eram daqui. Ela pegou um papel de um caderno, rasgou e começou a escrever. E assinou. E disse assim, vai lá no mercado público, lá no boxe tal, da peixaria, ela é o meu marido, Vai lá e entrega lá para eles. Agora não pode esquecer esse bilhete, senão ele não vai dar o peixe para ti. Aí eu senti o quanto é importante nós nos espelharmos nas pessoas. Quantas dessas pessoas que passaram por aqui e ensinaram coisas boas para nós, né? Então nós não podemos esquecer desses trabalhadores que a casa ainda tem, que nós temos, vamos continuar tendo, que são mais antigos, são outros mais novos, nós não diferenciamos. Mas aqueles que fizeram a sua presença aqui, marcante, através de exemplo de trabalho. E eu não podia deixar de aqui citar Maria de Lourdes da Silva. E em nome dela, eu queria homenagear todos os trabalhadores dessa casa. Todos. Citei Oswaldo Melo, mas poderia citar todos. Mas se eu soubesse o nome de todos, eu poderia agora, querendo citar um nome, errar, esquecer de alguém. Então, Dona Maria, muito obrigado. Que Deus a ampare sempre, porque sabemos que a sua presença aqui entre nós e dos outros trabalhadores que aqui sempre atuaram. Muita paz. Deus nos abençoe. O Gil Francisco, obrigado pela sua mensagem, homenageando a Dona Maria, grande trabalhadora de nossa casa, que faz a oração de Bezerra de Menezes, fazia, e hoje sua filha mantém a mesma tradição, nas quintas-feiras. Agora nós vamos ouvir a mensagem do nosso irmão Sidney, ex-presidente também da nossa casa, para a sua mensagem. Eu trouxe o livro para ler umas 10 páginas para vocês, tá? É bem tranquilo. Eu trouxe essa obra aqui porque essa obra foi publicada após a morte do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E foi em homenagem a homenagem póstuma. É uma obra da Joana de Anjos, naturalmente, as mensagens, né? E ela tem uma mensagem que ela chama muita atenção por um detalhe que eu achei muito interessante, e até porque, se vocês observarem, a turma toda está de cabelinho branco, né? Então, o Divaldo hoje já se encontra no plano espiritual. A gente fala da nossa casa de 1910, a gente lembra que o nosso Chico também reencarnou em 1910, mas já está no plano espiritual. Então, vê que todo mundo está indo para lá, né? Daqui a pouco nós vamos fazer reunião do outro lado. Mas o ponto principal da Joana, que me chamou a atenção,
que eu acho que vale a pena nesse momento a gente falar um pouquinho, e nós temos falado isso em vários locais do Estado, numa mensagem chamada Devotamento e Abnegação. Ela fala das almas de nós que devemos nos abnegar e nos devotar à prática do bem. E ela se refere justamente a esse período em que a gente fica vendo na internet. Hoje tem médium para tudo quanto é canto, né? Principalmente abre as redes, a gente vê médium falando cada coisa que a gente fica, não sei onde a pessoa leu aquilo. Mas a Joana lembra que essa transformação, essa transição planetária, ela vai dizer que não é bem assim do jeito que a gente quer. Que os ruinzinhos vão embora e vão ficar o pessoal bom, né? Que o planeta chupão vem e vai carregar metade embora. Cuidado que a gente pode estar na relação do que vai, né? Mas ela chama atenção para um detalhe que eu fiquei muito preocupado, até porque a gente hoje, com essa atitude do passe, com essa atitude da palavra espírita, da orientação doutrinária, está se aproximando muito das práticas terapêuticas. Porque as práticas terapêuticas, hoje, cada vez mais em profusão, estão começando a usar esses termos e essas falas. E ela lembra, nessa mensagem, que um grupo de almas, vários espíritos se encontravam no plano espiritual. Para poder a Terra entrar em processo de transição, é necessário que essas almas reencarnem. E elas estejam em contato no corpo físico. E precisa encontrar almas abnegadas, devotadas no bem. E ela dá uma estatística muito séria, falando principalmente dos transtornos na área psíquica. E ela se refere principalmente àqueles que estão reencarnando no aspecto autista, do TDAH e de várias outras características. Mostrando que nós fazemos parte de um mesmo rebanho. Como diz a mensagem, se uma ovelha se perde, o pastor deixa todas as 99 ali em segurança e vai atrás daquela única ovelha que se perdeu. Então esse é o trabalho do Espiritismo renovado na proposta do Cristo. Temos 160 anos de existência a doutrina, mas a tarefa é tão belíssima que precisa que a gente entenda que a nossa casa precisa se preparar para receber as crianças com aspecto autista, com a síndrome de Down. Os nossos evangelizadores precisam compulsar o conhecimento espírita e aprender a analisar essas questões dessas almas comprometidas com as leis divinas, que vão vir a mão cheias em nossas casas espíritas, em todos os lugares, e que muitas vezes a gente está achando que está muito bom do jeito que está. Então eu, pegando aí um pouco da palavra do Roger, lembrando, a gente lembra aí que eu, quando vim para Santa Catarina, primeiro local, primeira pessoa que me recebeu foi, né, o nosso irmão Caetano, que foi ele, através dele, que eu vim aqui para o Amor e Humildade. E a gente lembra aí do nosso seu José, que eu participei muito tempo, né, da reunião mediúnica, coordenada pelo pai do nosso irmão, e a gente fica pensando várias coisas que nos aconteceram. E uma delas foi que quando a gente estava aqui, antigamente tinha uma mesa bonita, grande aqui, né? Agora esse pessoal moderno com negócio de teatro, fizeram isso aqui, ó, coisa maravilhosa. Isso é culpa do Alexandre, tá? Chamarelli, pode botar a culpa nele. Mas, e lá no Rio de Janeiro é normal ter palco, né? Nos centros espíritas. E a gente estava aqui sentado, junto do lado do nosso irmão Alcides, que também já se encontra no plano espiritual. Veja que todo mundo já se encontra no plano espiritual, né? Estão percebendo, né? Que já se encontra no plano espiritual. E a gente estava sentado ao lado dele numa quinta-feira, e no momento que ele ia começar a falar, chegou uma pessoa, um pedinte, essas pessoas que andam pelas ruas, necessidades materiais, ela chegou lá na porta. E a pessoa que na época cuidava da portaria, que sempre a gente tem uma pessoa que cuida da entrada do centro, falou alguma coisa para aquela pessoa, que estava com maltrapilho, com algumas coisas meio sujas na mão, e a pessoa voltou. Mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, mas por que voltou? Porque se aqui é a casa de Jesus, não é para ninguém voltar. Só porque está mal cheiroso. Eu, por exemplo,
tive que botar perfume para vir hoje aqui. Então a gente bota perfume, por que um mal cheiroso não pode entrar? Aí eu levantei e fui atrás, ele já estava caminhando na calçada, um pouco mais à frente, com muita dificuldade, e eu perguntei: meu irmão, o que você deseja? Ele disse: eu quero um passe. Eu falei: o quê? Eu quero um passe. Gente, ele não veio pedir um alimento, não veio pedir dinheiro, ele veio pedir um passe. Algo que nós sabemos fazer. E eu peguei ele pelo braço, trouxe de volta, levei a salinha, pedi alguns médios na época a dar um passe nele, porque ele só queria tomar um passe. Então veja que a nossa casa, quando ela está aberta, ela tem essa função. Quando está fechada, continua a função no plano espiritual. Mas principalmente nós que ainda se encontramos na matéria, precisamos nos preparar, porque cada dia mais a Terra vai entrar no processo de transformação. E essa transformação vai mexer com nossos corações. Vai precisar resgatar. Como é que é? Quando levanta a manga, como é que fala? Isso que ele falou. Precisamos fazer isso para poder fazer o trabalho do Cristo na Terra. Então não tem muito o que falar. A única coisa que tem que fazer é conhecer a doutrina certa e na tribuna explicar a doutrina espírita. Não ideologia, não teorias fúteis, não pensamentos particulares, mas o espiritismo codificado por Allan Kardec, revisado pelos espíritos superiores, que não tem nada mais a ser acrescentado. Se hoje podemos dizer isso, nos 116 anos dessa casa, é lembrar os irmãos, todos aqueles que utilizarem do conhecimento espírita, nos grupos, nos departamentos, que enalteça o conhecimento doutrinário, com o jovem, com as crianças, com o adulto, com todos, porque a doutrina espírita é a única instrumento que vai fazer luarizar a mente de todos nós espíritos para essa transformação da humanidade. E para encerrar, essa mensagem da Joana chama atenção, e ela fala que em torno de, no número de 100, 38, num percentual, ela faz assim uma média, né? De 100 reencarnados, 38 terão os aspectos autistas e outras disfunções. E verificando a estatística, e até numa projeção, a grande maioria está no Brasil e nos Estados Unidos, dessas almas reencarnando, que precisam ser auxiliadas. Então, meus amigos, a doutrina espírita tem o material necessário para auxiliar a todos, em especial a nós. E o nosso Chico, na sua belíssima atividade entre nós, deixou uma mensagem que cala fundo em nossos corações, que eu peço licença para falar sobre essa mensagem, que é a mensagem que quando eu estou assim de meio, né, com o meu PCA meio baixo, que é o percentual de carência afetiva, quando está lá embaixo, aí eu quero aumentar um pouquinho, eu sempre lembro dessa mensagem que eu decorei lá ainda no Amor e Humildade do Apóstolo, lá no Rio de Janeiro. Quando o Chico registra no livro A Vida Conta, uma bela poesia de Maria Dolores, ele fala sobre a ponte de luz. Ele diz mais ou menos assim, e eu vou falar a poesia em homenagem a todos vocês que vieram nos ouvir, os velhinhos, né? Embora temos aí que pinta cabelo, mas tudo bem. Mas veio aqui para ouvir um pouquinho. Diz mais ou menos assim essa poesia, que eu acredito que pode resumir a nossa ação na terra. Terminada Jesus, a prédica no monte. Nisto o apóstolo Pedro se aproxima e diz: Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mais sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que ele fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida reflexão, falou, companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana?
mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que o escolha, às vezes vai sozinho. Reconhece-se não renunciador, solidão e amargura. E conquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nessa vida transitória a ponte de luz para a eterna vitória há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir os semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúrias e humilhação, se deseja levar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, envergando o disfarce, queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou e viu o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado, longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhes das alturas: ouve, Simão, não temas, recorda os pensamentos teus e meus, esta cruz que me arrasa e me flagela, é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, e que nunca esqueçamos que nós somos aqueles que talvez tenhamos errado muito, e estar aqui na frente é apenas para que a gente se complica cada vez mais na nossa fala e no nosso comportamento. Muita paz. Obrigado, Sidney, pela sua mensagem, pela mensagem de Maria Dolores, muito bem guardada na sua mente. Que Jesus as mantenha nos nossos corações. Agora, irmãos, nós vamos chamar nosso ex-presidente, Irineu Ludwig, também presidente do Conselho de Administração de nossa casa. Caríssimos irmãos e irmãs, perpassando os olhares, cada um de vocês, nós podemos sentir a emoção que cada um de vocês está expressando, não apenas pela fala dos nossos companheiros, mas o que cada um de vocês sente de forma de gratidão pelos 116 anos da nossa casa. Se pudéssemos parafrasear Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, na progressão dos mundos, ele fala de si para consigo, dizendo: quem pudesse ter acompanhado, desde a criação do planeta Terra, dos astros, do universo, quanta beleza! Se pudesse acompanhar a progressão da civilização, quanta tristeza, mas também quanta alegria por tudo que fizeram e fazem para o progresso da humanidade. Gratidão é pouco. Se pudéssemos, nós outros, perpassar e ter a oportunidade de ter acompanhado esses 116 anos, conhecendo e vivenciando com cada trabalhador da nossa casa. Nosso irmão Roger, de uma forma muito carinhosa, expressamos e também devotamos a nossa querida irmã Maria de Lourdes. Assim como todos os trabalhadores,
a quem pudesse poder acompanhar e ver o progresso, as dificuldades que eles enfrentaram, que não foram poucas, mas a perseverança, o amor, a devotação fez com que eles alcançassem e nos oferecessem esta oportunidade de hoje estarmos aqui comemorando esses 116 anos. Mas também queria, de uma forma toda especial, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esta casa, por esses 116 anos, existir harmonia, paz, solidariedade, fraternidade entre todos os trabalhadores, dirigentes, frequentadores. Isso é uma bênção. E queremos externar essa nossa gratidão. Que possamos, nesses 116 anos futuros, como disse o nosso irmão Edelso, que esta casa mantenha os mesmos pensamentos, a mesma garra, a mesma vontade, a mesma dedicação para continuar a divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E agradecer também por esta oportunidade que nos é oferecida na noite de hoje, que compartilhamos com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Irineu, pela mensagem. E nós estamos nos encaminhando para o final. Hoje nós recebemos o passe espiritual, todos nós, porque a quantidade de espíritos que hoje comparecem aqui é significativa. Como já foram citados alguns que já partiram, eu não posso deixar de registrar aqueles que me receberam aqui: Givaldo Tavares, Alcides Tavares, Dona Geni e o seu Valmir, que já foi citado também. Que eles nos recebam o nosso abraço e nossa gratidão. E agora, irmãos, nós também queremos compartilhar com todos a mensagem recebida pelo presidente Luiz Antônio, da Federação Espírita Catarinense, parabenizando pelos 116 anos, e da Elizabeth, presidente da primeira URI, União Regional Espírita, das Casas Espíritas da ilha de Santa Catarina. E assim, irmãos, vamos para a prece de encerramento, rogando ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos ampare, que possamos manter esta casa no caminho da doutrina espírita, dirigida por Allan Kardec. E assim, dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje e sempre, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Muita paz a todos, e que Jesus ilumine nossos corações.